Abençoados e abençoadas, graça e paz a vós todos. Hoje, domingo, dia 13 de outubro de 2024, eu estou aqui para lhes trazer um ensinamento acerca das verdades de Deus, da sã doutrina, da palavra que nos traz refrigério, dessa palavra que nos tira todos e quaisquer sentimentos de culpa, dessa palavra que nos tira da consciência pesada, que nos faz entender que, como filhos de Deus que somos, porque Ele habita em cada um de nós, no nosso espírito, fazendo de cada um de nós o seu templo, o seu tabernáculo, a sua morada. Então, como filho que somos, é Ele quem nos dirige. E então procuramos estar sempre voltado para o mundo espiritual de Deus. Não se preocupando com as coisas desta vida. Porque essas coisas da vida fazem com que as pessoas se tornem religiosas. Querem cumprir ritos, querem praticar liturgias, querem viver debaixo de achismo e preceitos dos homens. Essas coisas lhes trazem preocupações, porque se apegam às coisas da terra, às coisas materiais, e resulta numa série de consequências, que eu poderia aqui listar muitas. Mas os espirituais não vivem na prática das obras, porque são espirituais. E o seu mundo é um mundo espiritual de Deus, porque ele sabe que ele é espírito. Deus, como espírito, é Pai dos espíritos. Então, eu quero lhes trazer mais um ensinamento. O tema é: o que os religiosos precisam fazer para agradar a Deus e os tornam com isso legalista. Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 9, versículo 30, diz assim: que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça o alcançaram? Sim, mas a justiça que vem da fé. Presta atenção nisso. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Foi preciso, foi necessário que Deus se manifestasse em carne para cumprir toda a lei e salvá-los da maldição por causa de suas desobediências. Por quê? Não a buscavam pela fé, mas como que pelas obras da lei. Paulo diz: tropeçaram na pedra da justiça. Queridos, entenda a forma, a maneira com que os religiosos querem agradar a Deus. Principalmente os evangélicos. Lógico que eu englobo todos os religiosos, mas principalmente os evangélicos. Por que eu faço às vezes questão de colocar principalmente os evangélicos? Vocês já repararam que nenhuma religião, sem ser a religião evangélica, diz que as pessoas vão para o inferno como lago de fogo e tormento eterno? É apenas a religião evangélica que diz isso. Vocês já repararam que nenhuma outra religião, sem ser a evangélica, ela faz acepção e discrimina as pessoas e julga as pessoas? Nenhuma outra religião ela se
apossou do céu como se o céu fosse deles. E dissesse, ó, aqui é o caminho que te conduz ao céu. Mas a religião evangélica, ela afirma categoricamente que se você quer alcançar o céu, você precisa seguir os ritos, praticar as liturgias e os cerimoniais e se tornar parte desse contexto doutrinal religioso, se você quer ir para o céu. Eles se apossaram dos céus. Por isso que muitas das vezes, ou na maioria das vezes, eu me refiro aos religiosos evangélicos. Então eles, por não terem um entendimento, eles procuram fazer todas essas coisas, as obras, no intuito de querer agradar a Deus. Como aqui eu li Paulo escrevendo aos romanos, mas os judeus buscavam a justiça por meio das obras da lei, e o gentio pela fé. E nós percebemos que nos nossos dias, ou depois da cruz, é assim que eles se comportam. Tem que fazer e tem que deixar de fazer para agradar a Deus. Tudo aquilo que os judeus faziam e que Cristo Nazareno veio para cumprir a lei e fez, ele foi ao monte, ele foi ao templo, ele era a favor do dízimo, ele jejuou, ele ia ao monte. Os religiosos fazem todas essas coisas no intuito, querendo, pensando estar agradando a Deus. Então eles praticam obras como nos dias de Jesus, na sua carne. Agradar com o quê? Com sacrifício. É isso que eles têm procurado fazer. Então eles vão aos montes, jejuam, frequentam o templo, tem uma suposta autoridade espirituais sobre suas vidas, fazem jejum, ficam horas e horas de joelhos, pedindo Deus para fazer isso, para fazer aquilo. Um certo dia eu ouvi, aspas, um pastor, ele disse assim, todos os dias eu fico 2 horas de joelho, orando, pedindo a Deus. Tudo isso e muitas outras coisas eles fazem dizendo que estão o quê? Agradando a Deus. Nós da graça não oramos pedindo a Deus para fazer isso ou fazer aquilo. Nós tão somente agradecemos. Por que tão somente agradecemos? Porque tudo é a vontade de Deus. Porque ninguém pode frustrar os seus planos, os seus desígnios. Deus não vai mudar aquilo que Ele quer por causa de uma simples petição minha. Mas eles fazem isto constantemente, diariamente. Eu me lembro quando eu era religioso que eu ia sair, eu tinha que fazer uma oração antes. Senhor, me guarda, me protege, me livra dos homens sanguinários, daqueles que se maquinam mal contra o próximo no coração. Se eu não fizesse esta oração, eu não ia em paz. E quantas das vezes essas orações são feitas e acontecem coisas? Eu perdi muitos colegas pastores em acidentes de automóveis. Então tinha que orar para ir e orar para voltar. Mas por que essas coisas aconteceram? A vontade de Deus. Eu costumo dizer, porque foi a situação mais recente, a Covid-19, que um grande líder, que hoje está na mídia e sendo questionado, que ele reuniu todos os líderes evangélicos desse país para um jejum, proclamou um jejum e oração, para que os filhos de Deus não fossem atingidos pela Covid-19.
e foram os que mais morreram. Eu perdi pastores, eu perdi parentes com a Covid-19. Adiantou alguma coisa? Deus mudou alguma coisa? Claro que não, porque tudo é a vontade de Deus. Terminou sim, porque tinha que chegar ao seu fim como chegou. Agora, por exemplo, essa questão da guerra de Israel contra os Hamas, em que hoje o Irã está se envolvendo. Eles estão dizendo aí, ó, fins do tempo, Jesus está voltando, se conserta, e uma porção de coisas. E as pessoas acreditam nisso. Geração vai, geração vem, a terra permanece para sempre. Eclesiastes 1:4. Tivemos a Primeira Guerra Mundial. Tivemos a Segunda Guerra Mundial. Pode acontecer uma terceira? Pode sim. Por que uma terceira? Não que está escrito que iria ter a terceira guerra. Terceira porque houve a primeira e houve a segunda. Se teve a primeira e a segunda, a próxima, se caso houver, é a terceira guerra mundial. E ela acabando, pode vir uma quarta, uma quinta, uma sexta, eu não sei. O futuro é de Deus. Tudo está dentro dos seus planos, tudo está dentro dos seus desígnios. Então, com esses sacrifícios, eles pensam estarem agradando a Deus. Mas segundo essa verdade bíblica, essa palavra sólida, não é bem assim. Como eu li em Romanos capítulo 9, versículo 30. Então os religiosos precisam entenderem que o Nazareno veio para os judeus e que os gentios não tinham nada a ver com a comunidade de Israel. Havia, sim, uma divisão entre judeus e gentios. Entendendo isso, passamos a entender que somos o quê? Filhos de Deus. Pela fé, hoje não há mais gentios, nem grego, nem romanos, seja lá quem for. Hoje somos um povo só. Todos nós somos filhos de Deus. Os gentios, pela promessa de Abraão, pela fé, já nasceram perfeito nele, novas criaturas. Tomamos posse, vivemos por fé. Então os gentios não viviam como os judeus viviam, porque os judeus eram um povo de Deus, e como povo de Deus foi dado aos judeus as 613 leis do Torá, e eles tinham que se submeter à lei de Moisés. Eles andavam e viviam por obras. Eu li aqui no texto capítulo 30. E mesmo assim, eles nunca conseguiam agradar a Deus, como hoje os religiosos fazem dentro desses lugares, tentando agradar a Deus e não conseguem. Por quê? Porque os tornam legalistas. Você quer agradar a Deus? Anda por fé. Você quer agradar a Deus? Vive por fé. Creia num Deus invisível, mas que é real. Creia que esse Deus mora no seu espírito, que Ele é único, que Ele é soberano, que Ele é Senhor de tudo e de todos, e que ninguém pode frustrar os seus desígnios, os seus planos, a sua vontade. Tudo é a vontade de Deus. Eu, o Senhor, criei o mal e o bem, promovo a paz, a injustiça. Eu, o Senhor, não muda. Eu, o Senhor, fiz todas as coisas. Isaías 45, versículo 7. Então os gentios não buscavam seguir o mesmo que os judeus. Paulo diz aqui que os gentios declararam justo pela fé. E os judeus que tanto se esforçavam não tiveram sucesso. Está no versículo 31. Por obras. E não é assim que os religiosos ficam? Por obras. É uma tal obra que eles fazem que nunca cessa, que nunca acabam. A verdadeira obra de Deus é amar o próximo. É estender as mãos aos necessitados. É ver todos como filhos de Deus, como irmãos, porque todos somos espírito.
Infelizmente, é assim o procedimento de quem ainda está numa religião. A religião faz com que você viva debaixo dos preceitos dos homens, dos seus achismos, e para completar ainda os rudimentos da lei de Moisés. É o tal de ter que fazer, é o tal de deixar de fazer, se você quer agradar a Deus. Então, com todo respeito a vocês, meus irmãos do sistema religioso, vocês são legalistas. E fazem todas essas coisas eles, querendo receber bênçãos de Deus sobre suas vidas, quando na verdade todos nós já somos abençoados, com todas as sortes de bênção. Não andemos por vista, mas sim por fé. Quem anda por fé toma posse de tudo quanto ele já fez. Eu creio em tudo quanto Cristo fez. Só não pratico tudo quanto ele fez, porque ele veio para cumprir a lei. Ele veio para os judeus com aquela missão. Ele cumpriu a lei, mas eu por fé tomo posse. Já sou curado, já sou guardado, já sou protegido, já sou abençoado. Isto é viver, isto é andar por fé. Não vivo aí nos ritos da religião, nas liturgias da religião, nos cerimoniais da religião, buscando uma tal salvação. Salvação esta que não existe, a salvação é na mente. Quando somos salvos na mente, vivemos uma liberdade nele. Quando somos salvos na mente, reinamos em vida, crescemos na graça e no conhecimento de Deus. Como somos salvos na mente, vivemos sob a direção e a orientação do Espírito Santo de Deus. Romanos 8,14, é Ele quem nos dirige, é Ele que nos guia. Vivemos no mundo espiritual de Deus, não nos prendemos às coisas desta vida, porque não somos carnais, somos espirituais. Então, eles hoje ficam como o povo de Israel ficavam, tentando cumprir a lei para se tornarem justos, e nunca conseguiram. Foi preciso que Cristo, a manifestação de Deus, viesse em carne. Ele era um judeu nascido de mulher e veio para cumprir a lei. Ele mesmo disse isso. Nos dias de Jesus eles eram o quê? Legalistas, religiosos, foram os que mais deram trabalho ao Cristo Nazareno. Não conseguiam entender a mensagem, o que Cristo Nazareno tentava dizer-lhes, passar para eles, porque estavam presos ao legalismo. As nossas conquistas foram espirituais, foram na cruz do Calvário. A religião leva as pessoas a seguirem o Cristo Nazareno e não o ressuscitado. O evangelho da circuncisão é esse evangelho que a religião prega, é esse evangelho que a religião segue, e não a do ressuscitado, daquele que é Espírito. Então esta é a palavra que eu tenho para você hoje. Deixe de ser religioso. Para com essas coisas. Deixa de ser legalista. Deixa de viver debaixo de preceitos, de ensinos de homens. Deixem de seguir a homens. Permita que o Espírito Santo dirija sem reserva a sua vida. Reconheça a Deus como único, como soberano. Eu até entendo, eu falo todas essas coisas, mas enquanto o véu não for tirado, isso não é possível. E quem dá o entendimento é o Espírito Santo, somente Ele dá o entendimento. E nem todos têm o entendimento. Mas todos que lá estão são filhos de Deus. Só não reinam em vida. Só não vivem a liberdade plena no Espírito. Opta por serem guiados por homens, ao contrário de ser guiado pelo Espírito Santo. Não crescem no conhecimento de Deus. Vive na prática das obras, no legalismo, procurando agradar a Deus, quando na verdade estão agradando a homens. O justo viverá pela fé. Nós fomos justificados nele, perfeito nele, já nascemos nova criatura, e como justo que somos, andamos por fé, procurando tão somente agradar a Deus. Então um beijo no seu coração, um forte abraço. Eu termino dizendo,
Nós, da graça de Deus, amamos vocês.